Limoeiro. Nenhum cigarro me salva, nem este que fumo agora. A noite volátil ao meio, meia-noite depois a aurora. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com a cantora, compositora, produtora Paola. Paola, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Muito obrigada a você, Hélia, por esse programa, pelo convite. Me sinto honrada, alegre mesmo de estar aqui. Como tu disseste há pouco, esse papo já era para ter acontecido há muito tempo, inclusive aí em Alter do Chão, mas as coisas acontecem no momento que tem que acontecer e hoje é o dia. Estou feliz. A Paola foi uma grande surpresa com a voz belíssima que ela tem. A presença dela no Sairé de 2023, que foi lindíssima a passagem dela. Então, hoje a gente está trazendo a Paola para todo mundo conhecer mais uma mulher, mais uma surara. Quem é Paola? Nossa, que pergunta, né? A pergunta de milhões. Paola é mulher, mulher da Amazônia. Sou nascida em Belém do Pará, mas eu digo que eu sou nascida em Belém do Pará e as minhas veias correm vindo do interior, né? A minha mãe é de Santarém, toda a minha matrilinearidade também, né? Então eu tenho metade no Tapajós e a outra metade vinda do sul do Pará. Meu pai é um marabaense. Então eu sou essa mistura, né? Que veio desaguar aqui, essa Baía do Guajará. Sendo mulher da Amazônia, eu me tornei mãe, né, aos 20 anos, então Paola é mãe. Paola é advogada, militante dos direitos humanos, Paola cantora, Paola compositora, artista, é uma entusiasta das artes desde muito cedo, e produtora cultural também, né? Eu tenho esse lugar de fazedora de cultura, realizadora. Tem muitas outras Paolas também para eu descobrir, eu sinto isso, né? Que enquanto a gente está vivo, a gente vai, né, perfazendo aí as identidades que descobre. Você passou um tempo em Santarém, né, distribuindo sua arte, sua voz para todo mundo. Me conta um pouquinho dessa tua passagem por Santarém. Eu sou essa nômade, né, do Tapajós, que singra pelos rios, vai e volta desde muito bebê. A minha mãe, ela tem uma irmã gêmea. Eu digo que são duas Evas, né, na minha vida. E a minha mãe é uma Eva e a irmã gêmea dela é outra Eva, que é a minha madrinha. Então, sempre ficou esse zigue-zague, né? Dava 6 meses daqui, a Eva daí manda trazer a menina. E era esse vai e vem. Mas eu nunca morei exatamente em Santarém, né? Cheguei a passar, assim, 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas eu sempre voltava, não tinha essa identidade assim, desse endereço, né, santareno. E aí, quando foi em 2022, eu recebi uma proposta de trabalho que não tinha nada a ver com as artes. O meu filho, ele tinha acabado de fazer 18 anos, entrar na universidade, sabe aquele momento, ninho vazio, aquele clássico de reinvenção das mulheres, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá vivenciar esse feminino, né? Essa coisa ancestral, né? Foi assim uma aventura mesmo. Saí daqui de casa, fui morar com a minha irmã, porque a minha irmã também mora aí, minha irmã mais nova. Inclusive, um beijo, Lulu, te amo, morro de saudade da nossa república. E nessa coisa de estar trabalhando em Santarém, tinha um hiato, assim, uma saudade muito grande que eu sentia de Belém. Tinham várias saudades, né? Saudade da casa, saudade do filho, enfim, das coisas que eu estava acostumada a viver aqui. Mas também tinha saudade da música, né? Da coisa do movimento musical, porque eu já vinha me encorajando, a minha história profissional com a música ela é muito recente no sentido de ser cantora. Dizia assim para as pessoas, eu canto, mas não sou cantora. E nesse momento que eu saio de Belém para ir para Santarém, eu estava começando a colocar o pezinho para fora do armário, sabe? Fazendo uma ou outra coisa ali, gravando, começando a fazer uma ou outra apresentação e pensando e refletindo muito, né? Por que que eu nunca tinha
me empoderado desse lugar da voz, né, do canto, que sempre foi muito latente. Mas voltando a Santarém, foi nesse momento, depois de já ter estabilizado a questão do que eu tinha ido fazer aí, de trabalho, eu resolvi ir ver um show em homenagem ao Sebastião Tapajós. Desse convite para ir ver esse show, eu já conheci uma turma de músicos daí de Santarém, com Zaga Blantes, Nato Aguiar, a turma toda estava lá nesse show, né? E aí, de lá, nós fomos pro Pereco, né? Que é um lugar maravilhoso. Inclusive, um beijo pro Pereco. Sempre rolava muita música boa lá. E lá, né, rolou aquelas trocas de telefones, assim, entre nós. E aí eu recebi todo esse apoio, né, dos músicos, dizendo: oi, seja bem-vinda, oi, seja bem-vinda, oi, seja bem-vinda. E desse oi, seja bem-vinda, a gente começou a se encontrar, falar sobre projetos, tirar repertório, e aí foram nascendo, né, os primeiros projetos da cantora Paola aí. E foi um momento assim muito feliz, porque é como se tivesse unido a fome com a vontade de comer, né? Eu já vinha numa preparação de vida muito intensa, de mudar, revolucionar identitariamente, e com isso toda a estrutura de vida, né? E aconteceu essa revolução aí, nesse momento que todas as mudanças, inclusive mudança mesmo, de um lugar para o outro, já estavam acontecendo. Eu estava no lugar certo, no momento certo, né? A Deus, a música foi muito boa comigo, me abençoou também com as pessoas certas. Foi uma sequência de apresentações. Sairé foi uma delas. Paola, você é cantora, compositora, me fala. Qual das duas nasceu primeiro e como é que essas duas convivem nessa Paola que é uma erupção? Eu me sinto realmente esse vulcão em erupção nesse momento, né? Vou tomar para mim assim esse adjetivo que tu me deste, porque eu sinto que o fogo da ação, né? O fogo da realização, ele está muito vivo nesse momento. Eu não sei quem veio primeiro, porque quando eu deixei que esse fogo realizador da artista se tornasse vivo de novo, né? Que eu acho que a figura do vulcão é essa, né? Ele passa um tempo assim apagadinho, parece algo que não vai mais ter vida, né? Foi assim que aconteceu comigo. Eu conheço as artes ainda na infância. Com 8 anos eu comecei a estudar sapateado. Foi a primeira linguagem assim artística que eu tive contato em termos de estudo, foi a dança. Além do sapateado, eu experimentei outras coisas, mas assim, como sapateadora, foi o primeiro momento em que eu percebi a música num lugar de musicista, mesmo sem ter consciência disso. Os fundamentos estavam todos ali, né? De contagem, compassos, todos os elementos da música ali. E o tempo foi passando, mas eu nunca identifiquei aquilo como música na minha vida, né? Eu fui descobrindo a música, assim, ouvindo. Eu ia ir para Santarém de novo. A minha avó e a minha tia sempre foram mulheres muito cultas. A casa da minha avó tem vinis, assim, coleção de vinis. E a minha tia me colocava para escutar criança. Me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi Jimi Hendrix foi aí. A primeira vez que eu ouvi Travessia foi aí. Então, os despertares assim foram muito naturais, assim, de ter tido esse privilégio de ter contato com música. Mas nunca fui estudar música. Mais lá para frente, eu estudei teatro e fui gostando de música, fui acompanhando os músicos, fui acompanhando as pautas, essa coisa de gostar das artes, né? Aí eu fui me aprofundando nas relações, assim, entrei para a vida de produção cultural de projetos musicais, especialmente, e ali a música falando comigo, né? Até o momento que essa vivência ela começou a apertar muito, assim, coisas começaram a explodir dentro de mim. Eu devia ter ali uns 30 anos, quando eu fui convidada para fazer uma primeira participação num festival da RBA, e aí estar no palco foi um momento que eu senti de novo no meu coração o aqui e o agora das artes, sabe? Eu acho que cantar é o lugar da vida onde eu me sinto nessa plenitude do aqui e agora. E a partir dali, eu religuei assim, com a turma do movimento musical e comecei a escrever coisas, comecei a fazer letras. Então, foi nesse momento de 2014 para frente que a compositora começou a aparecer como letrista. Mas eu sempre tive esse ouvido muito musical e as melodias estavam todas por aqui. Então, é muito comum para mim aprender primeiro a linha melódica de uma música, né? A prestar atenção nas harmonias, para depois prestar atenção na letra. Mas para mim era muito difícil dar linguagem para isso, porque eu sou uma melodista que tem um instrumento da voz. Eu nunca não aprendi a tocar nenhum instrumento, a não ser esse instrumento, a voz.
E aí, da feita que eu comecei a escrever, isso que eu digo que a música é muito espiritual, né? Ela vai te acompanhando até o momento em que ela diz, porque a música ela já te escolheu. Ela é uma deusa, ela sofre onde ela quer. Mas ela vai acompanhando, assim, o teu momento de estar pronto para assumir aquilo. A minha experiência com a música é bem essa. A partir do momento que eu começo a escrever e pensar, pô, eu posso ser compositora também, né? Eu vou ser letrista. Começam a vir as vozes todas, assim. Várias e várias vezes eu acordava com melodias na cabeça. Aí, estreitando relação com os letristas, com os poetas, eles me davam assim uma letra. Tem um poeta especificamente que a gente viveu muito isso, que é o Jader Freitas, né? Inclusive a gente até fundou um coletivo a partir disso. Ele me entregava uma letra e soava na mesma hora. Ou então, em alguns momentos, a gente ia trabalhando aquilo, mas as melodias vinham. E aí eu me descobri essa melodista, né? Essa musicista compositora, não só letrista, né? Tenho me descoberto escritora, letrista, poeta. Elas por Ela, me fala desse projeto. O Elas por Ela, ele está sendo um outro batismo assim na vida musical, né? Passei esses 2 anos aí em Santarém, numa efervescência, fizemos um ano assim intenso de produção com Mestria Amazônica, né? Mergulhando aí nessa coisa dessa conexão dos mestres daí, dos mestres daqui. Chegou o momento de voltar para casa, dezembro arrumei as malinhas e vim embora. A mesma sensação que eu experimentei quando eu saí daqui para ir para Santarém, eu experimentei também de sair de Santarém e voltar para Belém e sentir o rombo, assim, né? Eu senti muita saudade, muita falta. E foi tão sentido para mim que em janeiro eu me dediquei somente à escrita de projetos, né, para dar de novo o restart na produtora. Em fevereiro eu fiquei assim nessa angústia criadora, né, sentindo esse vazio. E agora o que eu vou fazer? Parto para gravar o meu disco, que é um projeto que também estava ali. Fiquei, até que um dia veio, né? A inspiração para esse projeto. Esse projeto, ele já era um desejo antigo. O desejo antigo que eu tinha era de fazer um espetáculo que se referenciasse só no poder criativo do feminino, né? Nesse lugar de criação que é a vivência artística de mulheres, especialmente de mulheres brasileiras, que eu sou de uma geração que experimenta o privilégio de ter um legado atrás. Imagina, desde a Chiquinha Gonzaga, né? A gente está falando aí de pouco mais de um século, então foi ontem, mas foi uma construção muito forte, muito potente de mulheres brasileiras que vieram aí assumindo seus protagonismos artísticos, né? Elis, Elza, Dolores, enfim, toda a mulherada. Aí vai andando Rita, Joyce, Fátima Guedes, Leni Andrade, Gal Costa, Maria Bethânia, corro o risco de não falar gente, né? Maria Lídia. As mulheres foram assumindo com muita coragem, né? E suas lutas, que são lutas coletivas e lutas pessoais, assumindo seus lugares para que eu pudesse estar aqui. Então, tinha muita vontade, muito desejo mesmo de fazer esse espetáculo. E a partir de 2020, aquilo soava para mim assim, vou fazer tributos. Especialmente depois das perdas, a gente foi tendo uma perda atrás da outra, de desencarne mesmo. Foi Leni, foi Elza, foi Rita, foi Gal, uma atrás da outra. Eu só pensava em tributo, não era isso que eu queria fazer. Foi bacana não ter feito, porque eu sentia muita dor. Essas mulheres, elas me disseram como ser mulher, muitas vezes. Sabe aqueles desconhecidos íntimos? São essas mulheres para mim. O Elas por Ela, ele surge dessa inspiração de não chorar essas perdas, de não sofrer essas perdas, mas de olhar para esse legado forte que me trouxe até aqui e que me dá condição, né, de assumir o meu protagonismo enquanto artista. Outras mulheres se levantaram e disseram, levanta, tu podes assumir esse protagonismo. Eu já vinha entendendo, sabe, Elia, que essa coisa de eu canto, mas não sou cantora, estava muito ligado também a esse lugar de existir mulher, né? De não se sentir suficiente muitas vezes, de ter que lidar com preconceitos muito arcaicos do tipo, isso não é lugar de mulher ser artista. Tu acreditas que ainda tem esse preconceito que a Chiquinha Gonzaga lá enfrentou
Então, tinha muito essa zona vulnerável para eu dizer, não, eu sou cantora. Então, demorou para que eu pudesse chegar até aqui. E o Elas por Ela vinha também nessa resposta. Posso fazer isso daqui? Eu não vou desistir de fazer isso daqui nesse momento, porque eu já morri outras vezes, né? Eu tentei, Elia, com todas as forças, seguir outros caminhos, mas não foi possível para mim espiritualmente. Eu morri muitas vezes quando eu não pude dizer, sou o que vim vocacionada para ser, o que eu sinto aqui na minha alma, que o meu coração pulsa de desejo, né? Que são as artes, que é ser uma fazedora de cultura e uma artista. O Elas por Ela carrega isso aí, mas a ideia era fazer esse show, né? De novos arranjos, de releituras de clássicos de mulheres nesse legado mensageiro por mim. Mas a coisa foi se desenrolando numa produção interessante, né? Ele veio como um show, depois ele surgiu como um espetáculo literal-cênico musical. E à medida que eu ia concebendo aquilo, as pessoas iam surgindo na minha frente, né? Veio a figura da Juliana Tourinho, que é uma artista muito dedicada à palhaçaria, uma atriz belíssima na cabeça. Veio logo a Esther Sá, que é outra mulher gigante, né? Ela é muito plural, é cantora, diretora de muitos trabalhos, é uma atriz também, enfim. Veio a Maiara Larroque, né, que é a Yara Holandê, né, tem assumido esse lugar dela como escritora, nessa força da Yara. E aí vieram as outras mulheres, todas, né, a reboque. Quando elas chegaram e foram dizendo sim, a gente percebeu que esse projeto, Elas por Ela, falaram muitas rodas de conversa para a gente construir esse espetáculo literal-cênico musical. E nessas rodadas, a gente foi descobrindo que esse elas, né, são as mulheres que se levantam quando uma mulher quer assumir o seu protagonismo. E quando essa mulher que encontra esse reforço do matriarcado, de outras mulheres, ela nutre todo um fortalecimento da humanidade como um todo. Então, esse ela sou eu, esse ela pode ser qualquer mulher que está se levantando agora e que vai contar com esse legado, né, com essa força. Onde é que eu procuro essa força? Em outras mulheres. A humanidade é uma mulher que é uma mulher que multiplica, uma mulher que é potente, que é sensível. Então, esse espetáculo ele tem essa matriz, né? Esse olhar para o fazer mesmo do feminino, fazer artístico. Como é que tu vai levar o Elas por Ela para as plataformas digitais? A gente vivenciou a estreia do projeto, né? O show aconteceu no emblemático dia 8 de março, lá no Savieira Cultural. Foi um show assim, muito bonito, muito intenso. E a gente estava chamando ele de usina, né? De útera. Era o laboratório ali do projeto. Porque a gente sentia também, em todas essas rodas de conversa, que ele não era só um espetáculo artístico. Esse rio precisava transbordar em outros afluentes, né? A gente visualizava o tempo inteiro vivências, oficinas de formação, rodas de conversa e caravana, para que a gente pudesse, vivemos aqui com essas mulheres aqui, quais são as outras mulheres que a gente vai, né, vincar? Por exemplo, quando eu penso em chegar com um projeto, um show Elas por Ela em Santarém, eu penso nas protagonistas que são daí, que estão aí, para fazer esse espetáculo acontecer. Então, ele é um espetáculo que ele precisa ser nômade. Então, falando das plataformas virtuais, a gente já vem dialogando em trazer isso para esse lugar aqui, de rodas de conversa, experimentações, de repente, de produção audiovisual, para que a gente possa lançar isso em termos de composição, de gravação, de reedição de arranjo de obras, né? Tem muitas coisas, muitos afluentes, como eu falei, de potência surgindo a partir desse laboratório. Então, assim, o espetáculo está pronto, a gente está pronto para rodar com ele, estamos já editando as linhas de projeto para que isso aconteça. Esse destino, Santarém Alter do Chão, ele é um destino selado no nosso passaporte Elas por Ela. Bom, mas eu também sei que você está aí com uns planos que brevemente vai estar no mundo, né? Então, o que tu podes falar desses projetos que estão chegando? No show Elas por Ela, teve um momento importante que foi a primeira audição do meu primeiro single gravado, que é o Nenhum Cigarro, que foi esse projeto que eu me lancei como melodista, né? A gente está para lançar ele, fazer o lançamento digital, subir em todas as plataformas aí, lançar ele para o mundo. E junto com Nenhum Cigarro lançado, eu também tenho assim um desejo muito forte de seguir gravando esse projeto autoral, né? Dentro dessa perspectiva autoral, já tem alguns meses
que a minha vida encontrou uma direção musical, encontrou esse ser competentíssimo, um gênio, para mim ele é um gênio, que é o Gileno Fanquinos, e esse ser sensível, né, para assumir esse trabalho de dirigir musicalmente uma cantora. O projeto que nos aproximou, que ele disse sim, né? Sim, quero fazer a direção desse projeto. É um projeto chamado Nuvens São Nuvens. Nuvens São Nuvens é um título de uma canção de um poeta chamado Jorge Andrade, em parceria com Floriano Santos, que é um músico também que eu admiro assim para sempre, né? Desde sempre para sempre, outro gênio da nossa música. E esse projeto, ele é um projeto litero-musical e ele vai fazer um estudo de obra do Jorge Andrade, tanto de temas clássicos, como é o Nuvens São Nuvens, né? Ele é muito conhecido já aqui no nosso meio, especialmente de Belém, arranjo lindíssimo. E a gente pretende fazer uma visita, né, a esses clássicos do Jorge Andrade, como lançar inéditos, parcerias inéditas dele, e fazer uma abordagem desse trabalho do Jorge, que é um trabalho de 50 anos de carreira. Se tu pensares aí no nome da música popular paraense, né, Nilson Chaves, ele é parceiro, Pedrinho Cavalero, parceiro, Alan Carvalho, todos, assim, ele é um cara muito profuso, né? Assim, se eu for colocar em termos de quantidade, eu acho que ele é o cara que mais tem parcerias para a música popular paraense. Então, falar de Jorge Andrade é falar da história da música popular paraense, ou parte dela, né? E eu me sinto muito afetivamente ligada a esse projeto. Eu já tenho uma amizade de 2 décadas aí com Jorge Andrade, mas está sendo um lugar de visitar o Jorge como musicista, como cantora. Está sendo uma experiência muito nova dentro do ambiente das nossas relações. E aí já tem uns meses que a gente vem trabalhando nesse projeto, sabe, Elia? Porque é um projeto muito fino, assim, de uma fineza, de uma delicadeza, que merece muito estudo. A cada momento que a gente ouve uma música do Jorge, descobre algo esteticamente para ser estudado, visitado. E o Gileno está nesse empenho dos arranjos, né? Então, esse momento chegou de lançar o projeto. Dia 30 de abril, o lançamento vai acontecer no espaço na Figueiredo. Vamos fazer uma roda de conversa com Jorge Andrade e os seus parceiros, mostrando os títulos literários deles lançados, esse bate-papo com o público. Quem não conhece Jorge Andrade é uma experiência que vale a pena vivenciar. E depois a gente segue para o teatro, que tem lá dentro da Na Figueiredo, para fazer a apresentação desse espetáculo, né? A estreia dele, do Nuvens São Nuvens. Além do projeto, né, para essa circulação da obra do Jorge, antes do show, a gente já deve estar entrando em estúdios para gravar uma versão do Nuvens São Nuvens, né, da música tema. Acho que do Nuvens São Nuvens, por enquanto, é isso, né? Tem muita coisa acontecendo no ambiente da produção também. Eu sou idealizadora de uma produtora chamada PGS Criativa, e essa produtora ela conseguiu aprovar, está aí produzindo 2 projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo. E esses 2 projetos eles têm um destino, que é chegar às escolas públicas do Estado do Pará com conceitos didáticos. E esses conceitos didáticos para assim, formação de quinteto de cordas, né? Uma formação de um grupo chamado Para Quinteto, que é um grupo de violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, de música de câmara, né? Esse quinteto ele vai experimentar repertórios de música paraense. Então, assim, a ideia de levar concertos didáticos para dentro do ambiente escolar, de escolas públicas especificamente, tem várias estratégias, né, de democratização do acesso à cultura, à música. A primeira estratégia é fazer com que esse ambiente conheça, né, história da música, conheça alguns instrumentos que não são instrumentos que a gente usualmente encontra nos lugares de música na rua, né? Geralmente esses instrumentos eles estão linkados a apresentações dentro de teatro, salas de concerto, e a gente quer tirar essas formações desses lugares, né? Desses ambientes tradicionais, para ir para esse lugar da rua, para ir para esse lugar da escola, que é o lugar da educação musical. Tirar também de dentro dos institutos e das instituições de ensino de música e fortalecer esse lugar da diretriz base, né? Então, o ensino da música ele já é previsto nas escolas, mas essas intervenções culturais elas precisam que os produtores e os fazedores de cultura pensem nisso também. Um ambiente escolar como um lugar de palco, né? Um lugar
Sim. dessa troca, dessa experimentação. Então, os concertos didáticos, eles cumprem esse papel, né, de formação de plateia e também dessa experimentação cultural, artística para a comunidade escolar. No momento em que a gente for com esses concertos didáticos, ele não vai estar só restrito ao grupo de alunos, né, mas aos professores, as pessoas que fazem parte ali os atores da escola, né, diretores e também a comunidade. A gente pede que as escolas abram para a comunidade no dia dessas apresentações. Uma segunda estratégia é músicos muito eleitos já, né, vamos dizer assim, músicos renomados como o Valdemar Henrique, o Santareno Rui Barata, o Sebastião Tapajós, Ronaldo Silva, Tó Teixeira. Eu costumo dizer que eles são ilustres, pessoas renomadas e muito conhecidas, mas ainda não tão conhecidas num tecido social amplo. Então, a cada ação, a cada nova ação, a gente está expandindo, mas a sensação que eu tenho é que ainda é muito restrito, sabe, o consumo do que é nosso. Então, o nosso carimbó, lindíssimo, o nosso brega, maravilhoso, eu adoro, são ritmos, estilos muito difundidos, num tecido social amplo, bem mais amplo. Mas existe todo um patrimônio musical paraense que passeia assim, por diversos ritmos, por diversos estilos, que ainda é de um acesso muito restrito por várias transversalidades aí, que vale a pena a gente dizer, né? Desde as políticas públicas incipientes até a dificuldade realmente do registro fonográfico e como distribuir isso. A distribuição fonográfica é um problema que a gente precisa ficar olhando o tempo todo. Eu te agradeço a janela de papo, né? Que tu sempre gosta de dizer, aqui é uma biblioteca a céu aberto, né? A nuvem aberta, né? Da internet nesse Sim. mundão. Então, a memória desses mestres, ela precisa estar o tempo todo circulando. Então, esse projeto ele é um projeto de difusão também do legado da mestria, né, desses mestres especificamente, que é por onde a gente vai começar. A gente elegeu 6 mestres, né? Esse projeto ele é de idealização de um músico chamado Pietro Brandão, que nos deu a oportunidade de produzir, né, e enquanto produtores culturais, está aí nessa bandeira junto com ele. Então, além dos concertos didáticos, dessa vivência para dentro do ambiente escolar, o projeto ele também vai deixar, enquanto fruto, né, um dos produtos que ele prevê é a edição de um vídeo documental. Está rolando, inclusive, agora um trabalho muito intenso de pesquisa. O Príamo Brandão, que também está nesse projeto, tem se dedicado assim, dia após dia aí aos arquivos públicos, né, às bibliotecas de universidade, a fazer visitas aos pesquisadores, às instituições de ensino, inclusive, obrigada à EMUFA, né, o Conservatório Carlos Gomes, tem fortalecido muito assim, esse momento de pesquisa, porque também é um lugar assim, que já tem muito material hoje, mas que ainda falta muito, né? E aí, o vídeo documental ele vai oferecer esse momento, documentos, né? Imagens, documentos históricos, fontes bibliográficas, e depois ele parte para um momento de entrevistas, porque, por exemplo, a gente tem mestres que ainda estão aí circulando nas suas erupções, né? Ronaldo Silva, ontem nós estivemos, inclusive, filmando com ele, é um deles que está aí produzindo cada dia mais, e com os mestres que já partiram, né, que estão aí nos iluminando, nós vamos em busca dos seus pesquisadores, dos seus parentes, né, de quem faz ali a curadoria das suas obras, para conversar sobre vida e obra. E aí a gente parte para a vivência nas escolas. Então, o vídeo documental ele vai ser um documento exatamente dessa experiência, né? Como foi levar toda essa pesquisa para dentro do ambiente escolar e se a nossa suspeita estava certa, porque a nossa suspeita é que, ao provar, ao experienciar essa mestria, essa sonoridade desses instrumentos que não são tão cotidianos, dentro dos seus ambientes, a música ela cumpre de fazer o seu papel espiritual, a sua magia. E a partir dali, a gente tem a esperança de que esse projeto seja essa gotinha no lago, sabe? Que cria a vibração em onda e se espalha. Se uma só pessoa, se um só jovem atendido por esse projeto tem o coração tocado, da mesma forma como eu, lá na minha juventude, fui tocada, é o futuro que se garante, é o legado que continua, e é a nossa cultura resistindo. O nome do projeto é Ocupação Amazônia, Território Musical. Então, a captação de recursos a partir da Paulo Gustavo
para esse projeto deu o pontapé inicial e a possibilidade da gente ir nas primeiras escolas. Mas o nosso desejo, a nossa visão de futuro desse projeto é que a gente possa ocupar as escolas no Pará. E, assim, que a gente tenha recursos realmente para fazer isso e poder chamar cada vez mais educadores e músicos para esse lugar. Porque eu vou te dizer uma coisa, mão de obra a gente tem de sobra, né? Hoje o Pará ele tem músicos muito habilitados para músico e educadores, né? Temos legados já de sobra, tem história para contar e tem espaço para ocupar, viu? Então, esse lugar de ocupação, espetáculos e vivências culturais e artísticas se fazem, sim, nos teatros, né? Nas salas de concerto, nos institutos, nas instituições, mas também é necessário levar para os lugares, né? Para a rua, para as escolas e para outros lugares, assim, onde a gente puder ocupar com arte, é uma chance a mais. Porque a arte, ela tem isso, a arte ela não é um enfeite, não é algo Sim, só esteticamente bonito. Cumprindo o seu papel enquanto direitos humanos, enquanto garantia de direitos culturais, é obrigação a gente pensar e exigir políticas públicas nesse sentido, porque é garantia de direitos constitucionais, né? Eu, enquanto ser humana, cidadã, ter acesso cultural, ter ali a democratização desse acesso, pensar a questão da acessibilidade cada vez mais e mais, né? E isso também implica ocupar espaços públicos com arte e cultura. Inclusive a arte e a cultura, assim, a arte, a linguagem artística, ela tem um poder de traduzir realidades, de encampar lutas, de transformar profundamente o ser humano e a sociedade de uma forma que outras abordagens, né, outras ciências não encontram, porque ela conecta com esse sim. lugar sutil do ser humano, com esse lugar de pensar a consciência, a subjetividade, os afetos, as emoções, o sensorial, o sensível. Então, é uma outra faceta do desenvolvimento humano que nós temos o direito de experimentar. Certa vez de montaria eu desci no Paraná e o caboclo que remava não parava de falar. Ai, ai, não parava de falar. Ai, ai, que caboclo falador, que mangava de visagem, que matou surucucu e jurou. Aí, continuando, né, esse sentimento que a gente carrega sempre quando o intercâmbio é bom, né? Marcélia Almeida, né? O que é a Marcélia Almeida na minha vida? Marcélia Almeida é um amor, assim, um amor. A gente se conectou de uma forma muito verdadeira, muito de mútua ajuda também, para esse lugar de sermos cantoras e produtoras. E a gente ficou nesse apelido carinhoso, né, reconhecendo que a nossa ancestralidade ocupou o território onde a gente nasceu. E aí eu ficava, e aí, Tupaiú? Aí ela ficava, e aí, Tupinambá? Né? Porque os tupinambás daqui, os tupaiús daí, a gente se identificando daqui e daí, né? Essa conexão Tupaiú, Tupinambá, bora transformar isso num projeto, num corredor aberto. A gente vai fazer a nossa primeira live segunda-feira que vem, para abrir esse corredor para todas as pessoas que queiram vir bater esse papo com a gente, como é que é essa liberdade criativa e como é que é viver esse afeto criativo longe ao mesmo tempo perto, né? Que caminhos a gente faz, que festas a gente vai fazer para poder se encontrar. Tem pensado em vídeos, a Marcele agora vem, dia 1º de abril, ela está chegando, vai passar 10 dias aqui na minha casa, e a gente vai fazer muitas coisas aqui em Belém, de produção realmente audiovisual e produção de tudo que a gente queria vivenciar nesses tempos de distância e não pôde. Ela vem para fazer a gravação do trabalho dela, da Lei Paulo Gustavo também, que é um trabalho lindíssimo, das Icamiabas. O Gileno, eu falei, cara, entrega a tua vida para o Gileno que vai dar tudo certo, assumiu a direção musical desse trabalho, então eu tenho certeza que vai ser alguma coisa potentíssima, né? Porque o próprio projeto já é. Então é assim que a gente vem vivendo, né, Elia? Entre idas e vindas, como sempre foi, né? Desde os nossos ancestrais, Tupaiús e Tupinambás sempre se festejaram nas suas cidades, nas suas mairis, e marcaram seus encontros. Então é isso, né? É se estendendo as mãos e buscando os meios desse intercâmbio acontecer cada vez mais vivo, cada vez mais forte. Não tem banzeiro que resista, né, mano? Uma união, né? Vamos vencer todos. Vamos. E eu quero você aqui, você é uma grande
fazedora de cultura há muito tempo, a gente sabe, né? Acompanha aí nos bastidores, sempre envolvida no fortalecimento das pautas e produzindo coisas incríveis. A gente quer estar, né, envolvido também aqui com o teu projeto, essa biblioteca a nuvens abertas, né? Um lugar como esse não é só uma biblioteca, é um lugar que a gente tem para ouvir, né? Sim, profundamente, porque a gente às vezes conhece o trabalho de um artista, mais ou menos a estética dele, né? Mas até que chegue aquela estética final, aquele produto final, tem toda uma vivência, uma mentalidade, né? E uma história de vida para que ele pudesse acontecer daquela forma. Não é isso? Então, o de papo é esse momento. Agora, Paola, eu sei que você é muito conhecida, mas ainda temos pessoas que não nos conhecem. Então, para quem ainda não te conhece, como é que te acha nas redes sociais? O meu Instagram hoje tem sido a principal ferramenta de trabalho quando o assunto é rede social. Então, é o @paolacriativa. Então, assim, eu estou me colocando nesse lugar das redes sociais, como artista, como compositora, como produtora cultural. Então, você me acha no @paolacriativa, né? Visitem o @paolacriativa, vejam o que já foi produzido de conteúdo, me sugiram, sejam meus amigos, né? Muito mais do que seguidores, e curtam meu trabalho quando for de coração, né? Levem essa pessoa, essa artista, para onde vocês forem, né? Para qualquer oportunidade que vocês tenham, que a gente possa chegar, né, com os nossos projetos nos lugares onde vocês estão. Bom mundo, agora que a gente conheceu um pouco do universo dessa Surara maravilhosa, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita, muita novidade. Aqui sempre tem mulheres guerreiras, Suraras, como a nossa queridíssima Paola. Paola, muito obrigada pela tua participação, te desejo sucesso. Espero você para a gente comentar um pouco do trabalho que vai ao ar em abril. Em abril eu vou chegar nas nuvens, são nuvens do Jorge Andrade, né? Mas agora, no dia de hoje, eu adorei essa saudação, né? Então, mundo! E assim, o mundo cabe no coração da gente, né? Muito obrigada, de coração. Tá quentinho o coração de ter vivenciado essa tarde, esse bate-papo aqui contigo. Eu saio daqui mais fortalecida, realmente, na crença de que ser artista é um lugar muito bonito, privilegiado, né? E que bom que eu estou ocupando esse lugar e podendo falar como artista aqui contigo, como produtora de cultura. Espero que outros artistas também possam se dar essa oportunidade de bater o papo com a Hélia. Obrigada, um beijo para todos vocês que vão assistir, tá bom? E esquentem sempre o coração de vocês com música paraense. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, Hélia de papo com eu.